Oi, gente! Olá. Bom dia, minha amiga, minha sócia. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo na paz de Deus. Mais uma vez aqui, né? Verdade, no nosso programa. verdade. E muito feliz. Mais uma temporada que só nós sabemos como a gente conseguiu estar aqui, né? E de pé sempre. Meu Deus do que céu. Deus é fiel. Que a gente ainda vai gravar um só com a gente para contar tudo que tem acontecido nas nossas vidas, né? Ficamos tensos com esse convidado, porque ele é do Rio, ocupadíssimo, faz um trabalho maravilhoso. Nossa, e aí quando ele mandou a mensagem assim, tô atrasado, é para ir, eu falei, pelo amor de Deus, não, isso não tá entendendo. Com o nome desse, né? Achei que ia vir como? Eu também. Em 150 dos 300 km por hora, né? Com sobrenome desse. Ô, Jesus! Vamos lá. Quero apresentar para vocês o Dr. Ricardo Fittipaldi, endoscopista bariátrico, formado desde 1999, mas ele não é velho não, é porque ele se formou cedo, pela UFRJ. E tem uma coisinha aqui que ele não colocou, mas eu fico lá vendo o Instagram dele. Ele é tricolor, né, gente? Só pelo fato de ser tricolor, já é uma pessoa maravilhosa. Doutor Ricardo, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Prazer Seja é todo meu. bem-vindo. A gente tem que beber, gente. Tem que beber. É, porque, né, recebi uns Saúde. feedbacks desse aí que eu não tava bebendo, daí não tava água dando de negócio. coco, tá, gente? Não é Smirnoff Ice não essa hora, porque a gente grava de manhã. Parece, mas não é. Né? Parece, mas não é. E aí, Vanessa, o que você quer saber? Muito feliz, seja bem-vindo, seja Obrigado. bem-vindo todos vocês aqui no nosso podcast. E a gente está aqui cheio de perguntas, muitas curiosidades, né, doutor? Vamos lá. E a gente queria saber o que é uma endoscopia bariátrica. Vamos começar falando do início, né? Porque muita gente tem a ideia, mas Claro. não sabe exatamente como é e como funciona e quais os tipos, né, que existem. Perfeito. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, tá? E sempre honra é nossa. muito importante, né, a gente poder explicar sobre o nosso trabalho. Como você mesmo falou, muita gente não conhece, não sabe o que é, tá? As pessoas conhecem muito cirurgia bariátrica, mas pouco endoscopia bariátrica, né? Então, a endoscopia bariátrica é uma subespecialidade da endoscopia, relativamente recente, coisa de 20 anos, né, dentro da medicina é relativamente pouco, e cujo objetivo o termo bariátrico significa emagrecimento, tá? Então, endoscopia bariátrica são as técnicas endoscópicas, ou seja, feita por endoscopia, sem corte, né? Tudo feito pela boca, que vai levar o paciente ao emagrecimento. Então, esse é o grande objetivo da endoscopia bariátrica, é promover o emagrecimento, promover saúde para o paciente. Certo. E quais são os tipos de procedimento da endoscopia bariátrica? Isso. Bom, a endoscopia ela tem uma gama, a endoscopia bariátrica tem uma gama de procedimentos hoje, né? A gente começou lá atrás, muito antigamente, primeiro auxiliando o cirurgião bariátrico, a gente continua fazendo isso. As especialidades são complementares, sempre é importante dizer isso. Não é uma briga entre endoscopia bariátrica e cirurgia bariátrica. Se eu fiz endoscopia bariátrica, eu não posso fazer cirurgia ou vice-versa. É isso né? que tinha curiosidade. Porque Exato. geralmente é o que a gente... Não. A gente de forma especula, alguma. né? A Claro. gente especula muito quando a gente não tem o conhecimento, É né? verdade. E, enfim, às vezes existe ainda esse tipo de pensamento, até mesmo entre os pacientes. Se eu coloquei o balão, jamais posso operar, ou se eu coloquei um balão intragástrico, eu não posso usar medicamentos. Isso é uma forma errada de pensar, porque a obesidade é uma doença muito complexa, uma doença crônica, Sim. e deve ser tratada de forma multifatorial. Então, a combinação de terapêuticas, né, ela é sempre muito bem-vinda, porque o nosso objetivo final é sempre o bem-estar do paciente, Sim. é o melhor para o paciente, Sim. que é o seu emagrecimento e ganho de saúde. Não, e acarreta outras doenças, não é só Sem dúvida. estética, não é só... Sim, Eu conheço pessoas obesas com problemas cardíacos, diabéticos, Perfeito. nas articulações, joelho, tornozelo. Depressão. Perfeito. Exatamente. Né? Outras Né? doenças psicológicas, né? Exato, Porque levando- finge que se aceita, mas não se aceita, porque Verdade. infelizmente a gente está numa sociedade onde o padrão ainda é o padrão magro, Sim. né? Não necessariamente é o certo, porém Claro. também eu não concordo também, pessoalmente falando, que o padrão gordo, como estão querendo Claro. colocar hoje, também seja o padrão correto. Eu acho que o A padrão gente tem que focar na saúde. saudável. Claro, Acho que tem claro. que ser o padrão saudável, né? Exatamente. E para Ninguém- quem é indicado esse procedimento? Bom, então, o objetivo como a gente falou, né, a gente tem tratamentos tanto para quem é virgem de tratamento, ou seja, quem nunca fez nenhum tipo de procedimento, Certo. né,
que seria, por exemplo, o balão intragástrico, a endoscopia, a gastroplastia endoscópica, que é uma espécie de cirurgia bariátrica por endoscopia, né? E temos também os tratamentos secundários, que são para os pacientes que já, por exemplo, fizeram cirurgia bariátrica e voltaram a ganhar peso, né? Sim, conheço alguns. Exato. Isso ocorre muito, né? Sim. O próprio Eduardo Torreão. Sim. Né? Como ele expôs, né? Não há Sim, não tem nenhum problema nenhum a falar gente nisso. falar, porque ele Exatamente. mesmo falou sobre isso. Ele fez uma cirurgia bariátrica de bypass, né? Já há mais de 10 anos, e ele teve uma recidiva parcial de peso. Ele não teve uma recidiva completa, mas teve uma recidiva parcial. E aí a gente fez a terapêutica dele de plasma de argônio, que é um tratamento que tem o objetivo de levar o paciente a perder esse peso que foi recuperado. Ele está tendo um resultado muito satisfatório, já perdeu mais de 10 quilos, né? Então, o plasma de argônio se aplica a isso, né? Entendi. Tá. Agora, vamos lá. Como é que funciona o balão ou os balões? Isso. Como que funciona isso? Vamos lá. O balão ainda é o nosso carro-chefe, né? O procedimento que a gente mais faz. Por ser até o mais acessível, né, e abrange uma gama de população muito grande, porque o balão ele tem seu uso a partir do IMC 25, ou seja, o sobrepeso. Você não precisa ter uma obesidade mórbida para colocar o balão, exatamente. Até nem é esse o objetivo, apesar de poder ser usado em graus mais altos de obesidade. Não é o principal objetivo. O principal objetivo é nas obesidades mais leves, grau 1 e grau 2. Mas, né? mas nessa obesidade mórbida, assim, ele Também tem efeito? Tem efeito. Tem efeito, sim. O balão ele tem uma perda média de cerca de 20% do peso corporal inicial, tá? Então, o paciente sempre vai ter benefício, tá? O problema é que o paciente, se ele tem uma obesidade maior, ele, mesmo perdendo 20%, ele não chegará num peso ideal. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, ele vai ter um ganho muito grande. Uma melhora, né? Sem dúvida. Não, e vai se motivar depois a fazer uma dieta, né? um exercício físico, alguma coisa assim, né? Exatamente. Entendi. E isso que você falou, Bia, é muito importante. O balão ele também é usado como ponte para a cirurgia Exatamente. bariátrica. Porque já dá uma motivação, ele começa a se sentir melhor e de repente a pessoa que não tem coragem de entrar de pronto, de cara. De primeiro, né? Numa cirurgia. Na cirurgia, ele de repente vai num caminho mais... né? Até questão de risco, né? Sim, porque, por exemplo, o paciente com IMC acima de 50, entre os médicos, é chamado de superobesidade. Seria um estágio acima da obesidade mórbida ou grau 3. Apesar de não existir formalmente esse termo, entre os médicos a gente usa esse termo de superobesidade. E esse paciente ele tem um risco cirúrgico muito alto. Então, esse paciente ele precisa emagrecer um pouco para poder se submeter à cirurgia bariátrica com segurança. Sim. Então, esse paciente ele tem toda a indicação de colocar um balão, perder aí cerca de 30, 40, 50 quilos para depois ser submetido à cirurgia bariátrica. Uma pergunta, uma curiosidade minha, por ter conhecido uma pessoa assim. Ela queria muito fazer a bariátrica, mas faltava... Ela estava, sim, com sobrepeso, mas para fazer a cirurgia, ela precisava engordar 6 quilos. Isso não procede. Não procede? E ela teve que engordar e aí ela fez a bariátrica. Eu sou radicalmente contra isso. Entendi. Porque assim... Eu conheço muitos casos desses. Não, eu não posso dar nomes, mas eu convivo com essa pessoa. Infelizmente. Eu acho que a medicina é promoção de saúde, nunca ir contra isso, né? Certo. Quando a gente pede para um paciente engordar, a gente está indo contra a promoção de saúde. Então, esse é um paciente que não tem indicação de bariátrica. Ele tem indicação, por exemplo, do balão. Do balão. Pode ser que esteja indo a favor do sistema, né? Sim. E aí é mais a favor do sistema do que a favor da medicina, né? Sim. E esse balão deglutível, assim, eu fiquei muito curiosa. Tem novidade em relação a isso? Tô doida pra saber, porque eu queria colocar um agora. Aqui. Exato. Você é magra, amor. O problema aqui nesse caso tá comigo. A gente emagreceu um pouquinho, não quer demais, né? Só uma curiosidade aqui, uma piada, porque eu não vou deixar de falar, né? Porque eu preciso contar a piada. Claro. Tudo começa e termina pela boca, né? Exatamente. Interessante, né? Como é que é isso? Como é que é esse balão deglutível? O balão deglutível. Hoje nós temos 4 tipos de balão, vamos assim dizer, principais, né, no mercado brasileiro. Nós temos 3 balões que são feitos por endoscopia e um que é o balão deglutível. Tá? O balão deglutível é novidade realmente, como vocês bem falaram, perfeitamente colocado. Ele é um balão que a gente vai ingerir ele não será colocado por endoscopia. Tá?
a gente vai deglutir ele, tá? E o controle da posição correta do balão ele é feito por radiologia, por raio-x. A gente tira um raio-x do paciente, vê que o balãozinho está lá dentro do estômago, ok. Aí a gente vai inflar ele, vai encher ele de líquido. De que forma? Pela boca, fica um fiozinho. Então, isso que eu queria saber. Aí você toma tipo uma cápsula, um comprimido e bebe água? Ele é uma cápsula mais ou menos desse tamanho aqui assim. Eu trouxe ele, não tinha amostra Tem um dele. guia, ele tem um guia. Ele não tem um guia, não. Tem um fiozinho fininho. Eu ia falar uma coisa, mas eu acho não que vai ficar feio. Parece, Eu também já pensei, parece não uma fala. linha, é bem fininho. Vocês entenderam. Aquilo que a gente usa quando vai à praia e não tá podendo, tem um fio, um negocinho, um fio. Porque aí não tem como não pensar. É parecido. Parecido, tá vendo? Então, vocês entenderam, né, gente? Tanto a forma, o tamanho, quanto o fiozinho é bem parecido. Então não é tão pequenino, né? Porque não é tão pequenininho. Tá. É possível de engolir. É possível. Tem uma técnica. Tem gente que engole tanta coisa, né? E aí o fiozinho fica, tipo um canudinho e ali vai injetando água. H2O mesmo? É um líquido especial que o fabricante não revela qual é esse líquido. A gente acredita que seja algo semelhante a um soro fisiológico. Certo. E aí esse balão recebe 500 ml, ele tem um volume fixo de 500 ml. Uma única vez. Colocou ali, ele fica inflado. Ele fica em 500 ml. Ele não é ajustável. Temos balões ajustáveis, vamos mostrar já para vocês. Mas esse não. Esse é volume fixo de 500 ml, tá? E depois a gente desconecta esse fiozinho, o paciente não fica com ele. Né? Vai só na abre hora... a boca com um fio pendurado. Exato. Só na hora de encher mesmo, né? E aí a gente faz um outro raio-x de controle para ver que está tudo bonitinho, se o balão tá direitinho, não vazou, não estourou nada, tá tudo perfeito. Acabou. O paciente vai para casa. Esse balão ele permanece 4 meses dentro do estômago do paciente. Ele tem uma tecnologia que a válvula dele se desfaz com o passar do tempo. É absorvível pelo organismo? Ela é tipo uma gelatina. Né? Então é uma gelatina que ela vai se desintegrando e aquilo vai sair nas fezes, né? E em um dado momento, depois de 4 meses, essa válvula se abre. O líquido também é um líquido totalmente inerte, totalmente inofensivo. Ele vai sair completamente do balão e ele murcho, parece um papel celofane transparente. Ele fica bem murchinho, bem fininho. E que sai também no número 2. Exatamente. Tá. Uma curiosidade. Qual paciente... Porque cada organismo é um organismo, né? Sim. Nesses 4 meses, qual o seu paciente que teve um maior sucesso de quilos perdidos? Isso daí, enfim, o céu é o limite, né? Eu tenho paciente com 60, 65 quilos de peso perdido. Né? Não com esse balão especificamente. Com esse balão. A gente perde quanto mais ou menos? Esse balão, por ficar um tempo menor, claro. tem um volume fixo, né? Não é um balão ajustável. A gente espera uma perda menor. Enquanto que o balão tradicional, eu falei, em torno de 20% de perda corporal final. Certo. Nesse balão, a gente está falando em torno de 15%. Então, seriam graus menores de obesidade. Até pelo tempo menor, Exatamente. É mais para aquele ajuste fino. Entendi. Né? Ou paciente que tem um risco cirúrgico muito alto, onde até uma endoscopia é perigosa para ele, assim, que é raro. Ou então para aquele paciente que deseja um ajuste fino, uma noiva que está para casar, né? E quer fazer aquela enxugada pré-casamento, né? Então, pacientes com graus menores de excesso de Não peso. tô para casar, para entrar na igreja, mas tô precisando desse negócio aí que engole, tá? A gente depois vai conversar. E os efeitos colaterais existem? Os efeitos colaterais são muito, muito raros, né? É uma terapêutica extremamente segura, tá? O balão ele tem um período de adaptação que dura aproximadamente 3 a 5 dias, né? Onde alguns sintomas podem acontecer, o paciente pode vomitar um pouco nesse início, pode ter um desconforto abdominal, mas nada coisa absurdo, passageira, né? Extremamente passageira, né? E após esse período de adaptação, o paciente é vida normal, fazendo direitinho o que é recomendado, tomando a medicação que a gente orienta, tudo certinho, a chance dele ter algum tipo de problema pelo balão é praticamente zero. Entendi. Praticamente zero. É uma terapêutica extremamente segura. Perfeito, outra curiosidade, que tem um monte de pergunta, mas a gente ainda tem tempo. E a questão do álcool? Porque a gente falou muito sobre isso, dessa questão da bariátrica, a questão do álcool e tal. Como que funciona essa questão desses balões em relação ao álcool? Então. Ao álcool e ao excesso do álcool. Exato. O álcool não é uma proibição absoluta.
na terapia com o balão intragástrico, mas eu costumo dizer que é uma proibição relativa, é uma contraindicação relativa. Por quê? O principal problema é que o álcool ele é extremamente calórico, né? Quando a gente fala um chopp, 150 calorias, né? 10 chopps, 1.500 calorias. 1.500 conta, né? 1.500 calorias são as nossas necessidades diárias. Eu prefiro comer uma pizza inteira. Eu não bebo, né, gente? Esse é o problema, né? E quantas pessoas, né, num papo de bar, numa noite, tá ali, bebe 10 chopinhos. Chopinho vai 10. Ainda mais, né? Com o acompanhamento. Os petiscos. Agregando mais calorias. Né? E ele corrói de alguma forma o álcool, não? Não, porque tem assim... esse poder de corrosão? Não sei que seja uma quantidade muito absurda. Alta, né? Paciente, né, realmente que ingira 1 litro de destilado por dia, mas a gente está falando de pacientes patológicos. A gente está falando de um paciente alcoólatra. Né? Exatamente. E esse paciente não tem indicação de colocar o balão. Tá? Então, isso, obviamente, a gente faz uma entrevista com o paciente antes, anamnese, exatamente, o termo técnico perfeito. E esse tipo de paciente, obviamente, a gente já vai orientar ele para um outro tipo de terapêutica, primeiro fazer o tratamento dessa questão do alcoolismo, para depois a gente abordar. Eu já tinha um amigo para indicar, mas não vou poder, porque ele não vai parar de beber. Não é que não possa parar, não é necessário parar de beber, mas não tem reduzir. Não, ele vai reduzir de 30 chopes no sábado para 19, por aí, não tem 29, como. Né? Exatamente. Não tem como. A bebida alcoólica, só terminando, ela é a principal causa, na minha opinião, para o reganho de peso pós-cirurgia bariátrica. Sim. Então, por isso que a gente deve sempre combater essa questão. E a gente abordou isso, inclusive, nesse podcast, e a gente falou, inclusive, sobre essa questão do alcoolismo, que a pessoa que faz bariátrica é impressionante, que bebe, ela passa a beber mais. Tem uma porcentagem maior para essa questão. É impressionante. Muito. Eu vejo muito isso. Tem gente na família, sim. Exato. Apesar de alguns colegas cirurgiões bariátricos negarem isso, eu sou contra essa opinião. Eu vejo nitidamente isso. Pessoas que não bebiam passam a beber. Pessoas que bebiam socialmente bebe muito mais. E outra coisa, fica mais fraco. Sai, sai. E por que isso? Porque trocando as pernas. A bebida entra praticamente direto. Isso aí. Exatamente. A pessoa não tem mais o estômago. E aí ela tem um estômago muito pequenininho. Então a bebida alcoólica, ela chega no estômago e em minutos, segundos, ela já está no intestino. Então ela já está sendo prontamente absorvida. E a pessoa não tem o processo, né? Aquele processo de quebra, né? A entrada para a corrente sanguínea é muito mais rápida. Sim. Agora vamos lá. Como que é a cirurgia bariátrica feita por endoscopia? Como é que é o processo? Como funciona isso? Essa é uma técnica também relativamente nova, né? Está no Brasil aí há 6 anos. E é uma técnica interessantíssima, onde uma espécie de cirurgia bariátrica, a gente não está correto, né? Só que por ser feito por endoscopia, a gente diz uma espécie de cirurgia bariátrica, é como se fosse uma cirurgia bariátrica, só que feita totalmente pela boca por endoscopia. Né? Então o paciente, ele... Não tem corte nenhum, zero, é feito com anestesia geral, igual uma cirurgia, né, convencional. Sim. Só que em vez do paciente sofrer aqueles cortes, ainda que seja por videolaparoscopia, que tem aqueles pequenos cortes, né, nessa técnica não há corte nenhum, ela é totalmente feito pela boca. Na ponta do endoscópio a gente acopla um aparelho que é como se fosse, vocês vão lembrar... Lembra aquelas máquinas de costura antigas que eram para fazer pequenos reparos? Tipo, soltou... Manualzinha. Isso, exatamente isso. Eu não sou dessa época, mas eu lembro da minha avó, tá? Só para deixar claro. Vovó me mostrava. Vovó deixou escrito no diário. Exato. Que interessante. É muito parecida a técnica, né, com aquele dispositivo, né? Esse dispositivo é muito parecido com essa maquininha para pequenos reparos. E a gente, na ponta do endoscópio, vai pegar pedaços do estômago, exatamente, e vai fazendo tipo uma bainha. A gente vai dobrando o estômago. Sim, né? E dando uma grampeada, seria isso? Costurada mesmo, costurada, com fio. É com fio de sutura, um fio de nylon azul, né? É com fio, e aí a gente costura o estômago e com isso a gente reduz tanto o diâmetro do estômago, ele fica mais fino, quanto o seu comprimento, ele fica mais
curto, né? Então ele sanfona, né, tanto no seu comprimento quanto no seu diâmetro, e com isso o seu volume reduz significativamente, em torno de 70% a 80% de redução do volume. Não mexe na absorção, então todos aqueles problemas que a gente eventualmente vê numa cirurgia bariátrica de bypass, por exemplo, anemia, queda importante de cabelo, osteoporose, perda dentária, isso não vai acontecer porque a absorção dos nutrientes ela fica totalmente preservada, tá? A perda de peso esperada em torno de 25% a 30% do peso corporal inicial. Resultado Maravilha. Muito satisfatório. Sim. Exatamente. E a recuperação é fantástica. O paciente faz na sexta-feira, na segunda-feira ele está trabalhando como se nada fosse. Pô, que maravilha. Eu tenho paciente que vem dos Estados Unidos, ele faz bate e volta. Ele vem na quinta-feira à noite, chega aqui sexta-feira de manhã, vai direto para o hospital, no sábado de manhã está voltando para o país dele. Caramba, que bacana, que bacana. Muito legal. Eu estou super interessada nessa última pergunta que você vai fazer. A gente quer saber sobre o plasma de argônio. O que o senhor tem para falar para a gente assim? Quem fez bariátrica, que voltou a ganhar peso, como é que para quem já isso? fez a bariátrica, engordou, né? Isso aí. Foi até o caso do Dudu, né? Que ele até mostrou pra gente essa questão aqui. Exatamente. O plasma de argônio, ele se aplica para quem fez a cirurgia bariátrica de bypass, tá, gente? Isso é muito importante a gente frisar aqui, porque o sleeve, por exemplo, ele não se aplica. Então, só pode falar só a diferença? Isso. Porque tem pessoas que não Perfeito. A cirurgia bariátrica de bypass, ou Y de Roux, ou FOB Capella, são todos sinônimos, tá? É aquela que mexe também no intestino. A gente deixa um estômago pequenininho e a comida deixa de passar por uma parte do intestino. Por isso que ela chama bypass. A gente vai bypassar, né? A gente vai derivar parte do intestino. A comida não vai passar por parte do intestino. É essa que leva a uma desabsorção de alguns tipos de nutrientes. Essa é a mais agressiva? Seria... Ela é mais intensa, não diria... assim, usando se a gente falar agressiva, ninguém vai fazer. É um pouco mais intensa, mas você vai ficar magro, vai ter saúde. Ela é tipo igual a gente, impulsiva. Intensa. Exato. Enfim, cada cirurgia tem a sua indicação. Né? Por exemplo, um paciente compulsivo por doces, por exemplo, esse paciente provavelmente não irá responder bem, por exemplo, a um sleeve, tá? Porque o sleeve a gente não mexe na absorção dos nutrientes. É feita apenas a redução do estômago. Sim. O sleeve é muito parecido com a gastroplastia endoscópica. Vai comer o chocolate e vai absorver. Vai caber e vai absorver. Então é só nível estômago. Exato. O sleeve. A bypass não. Além de reduzir o estômago, a gente vai deixar de passar, vai fazer com que aquele alimento deixe de passar por um pedaço do intestino. Então, suas calorias não serão absorvidas na totalidade. Por isso que, para, por exemplo, um paciente compulsivo por doce, ela tem uma indicação mais precisa. Sim. Tá? Então, o bypass ele tem uma anastomose, que é a comunicação do estômago com o intestino. Eu faço uma analogia para os pacientes entenderem, para o público leigo entender, que é bem tranquila. É como se fosse uma pia de banheiro. Imagina uma pia, tá? Onde a pia é o estômago. Tá? O ralo dessa pia é a anastomose. E o cano que está embaixo da pia é o intestino. Tá? Quando é feita essa cirurgia inicialmente, o ralo ele é bem apertadinho. Ele fica assim, bem pequenininho. Tá? Com o passar dos anos, esse ralo ele vai largando. E às vezes fica desse tamanho. Tá? Com isso, a comida passa muito facilmente. A comida chega no estômago e vai direto para o intestino. Segundos depois, minutos depois, essa comida já não está mais no estômago e já está no intestino. Qual o problema disso? O que traz a saciedade é a comida parada no estômago. Se a gente não tem mais comida parada no estômago, a gente não tem mais saciedade. Essa comida vai toda embora muito rapidamente e a gente não tem a saciedade. Com o plasma de argônio, a gente faz uma cauterização ao redor dessa anastomose. Essa cauterização vai cicatrizar e isso vai reduzir o tamanho da anastomose, fazendo o quê? Com que a comida fique parada no estômago por muito mais tempo, trazendo a saciedade de volta para o paciente. E com isso, obviamente, a gente bota ele no caminho do emagrecimento novamente. Entendi. Então esse é o objetivo do plasma de argônio. Muito bom, muito bom. E os balões, né? Vamos mostrar os balões. Isso aí.
Balão deglutível, a gente já falou. Qual que a gente pode colocar? Né? O deglutivo. Você nenhum, que você é magra. Nenhum. Ouviu, né? Você não. Aí, aliás, nenhuma das duas, né? Delicado, ele falou, você não. Ou seja, a outrazinha assim, ó. Não. Vamos lá. Nenhuma das duas. É porque a gente é um pouquinho comediante. Aí a gente deixa o nosso paciente para rir, né? Pra poder... Exato. E para ajudar lá os nossos Não seguidores é a ter não, coragem. entrevistado. Louca. Eu falei paciente? Falou, vai. Ih, gente, ó, Doutor Ricardo, o começa balão, aí pra gente. Tem indicação a partir do MC25, então obviamente não se aplica a vocês, né? Mas sim para o paciente que tem sobrepeso, tá? Nós temos, como falamos, 4 tipos de balão hoje no mercado. Nós temos o balão deglutível, que já foi amplamente abordado aqui, e temos os balões colocados por endoscopia, que eu costumo chamar de balões tradicionais, tá? Temos o balão por endoscopia de 6 meses, que não é ajustável, e de 1 ano, que também não é ajustável, que é esse aqui, tá? Aqui ele está preenchido, eu enchi ele com ar, mas ele também vai preenchido com líquido, mais o azul de metileno, ele fica todo azulzinho, tá? Então eles são exatamente iguais, 6 meses ou 1 ano não ajustável, ele é assim, tá? Temos também o balão ajustável, que é o balão Spatz, que é esse aqui, tá? Ele tem esse rabinho, aqui ele tá azulzinho, tá vendo? Que é assim que ele fica mesmo, com azul de metileno. O azul de metileno serve que se houver algum tipo de vazamento do balão, a urina fica azul. Então, a gente já vai saber. Já vai saber. Uma gota de azul de metileno cora a urina de forma muito intensa. Então não tem dúvida, não tem risco nenhum. Vazou, é só tirar o balão. Acabou. Tá? Sim. E esse aqui é o balão ajustável. Como a gente está vendo, ele tem esse rabinho. E uma vez ele dentro do estômago, a gente pode puxar isso aqui sai na boca, tá? E aí a gente pode aumentar ou diminuir esse balão, tá? Entendi. E depois a gente devolve lá para dentro. Esse que balão máximo isso, é muito legal, né? Muito. Ele tem indicações bem precisas, esse balão, né? Ele é o de tecnologia mais avançada. Então, certo. Por exemplo, tem 3 condições que a gente sabe que o paciente pode ter uma adaptação mais arrastada, mais dificilzinha com o balão intragástrico. Paciente com menos de 1,60 m, né? Paciente que já usou balão antes e deu intervalo de tempo e paciente que já fez abdominoplastia, tá? Então, nessas condições, você, por exemplo, se fosse botar um balão, você não tem indicação, mas se fosse colocar um balão, esse seria o seu balão, tá? Por quê? Porque você tem abdominoplastia e menos de 1,60 m. 2 condições para uma adaptação difícil. Então, colocaria o balão ajustável, tá? Que nos permitiria começar com ele pequenininho, menor, com 400 ml. Depois de 1, 2 meses, aí sim a gente pode aumentar ele para 600, 700 ml, que seria o máximo. Entendi. Tá? Então, esse balão tem essa grande vantagem. Também se usa em outros pacientes. Eu não tenho nenhum desses fatores de risco. Mas, enfim, se a pessoa quer ter aquela certeza de uma adaptação mais tranquila, que não vai ter nenhum tipo de problema, sim, balão ajustável que permite fazer esse controle fino, né, do balão. Tá? Sim. E aqui a gente tem ele dentro do estômago, para a gente entender como ele funciona. O principal mecanismo de ação do balão, ao contrário do que a gente possa imaginar, não é a ocupação de espaço dentro do estômago. E essa foto aqui, ó, essa maquete aqui, mostra exatamente isso. O balão está ocupando aqui nesse modelo, cerca de 1/3, vamos assim dizer, do estômago. Não pega metade do estômago. Não pega. E na verdade, na real mesmo, no paciente, não é nem 1/3, é cerca de 10 a 15% do volume do estômago. O balão tem no máximo 700 ml e o estômago pode chegar até 5 litros de volume. Então, o mecanismo de ação do balão, ao contrário do que a gente pensa, não é a ocupação de espaço, vou ocupar o espaço todo e a pessoa não vai conseguir comer. Não é isso. Ele age, na verdade, como uma rolha. A comida chega aqui pelo esôfago e chega no estômago pelo esôfago, a cabeça da pessoa estaria aqui, e ela sai por aqui pelo intestino. Exato. Se não houvesse o balão, imagina que o balão não está aqui, a comida chega e vai para o intestino. Com o balão, a comida chega e para aqui. Ela não passa livremente. Ela fica parada aqui nessa região, principalmente essa região chamada fundo gástrico. Você fica saciado. Se subdivide. Entendeu? Você fica saciado, não come. Porque o fundo gástrico é a região do estômago responsável pela saciedade. Aqui existem receptores, neurônios receptores de extensibilidade, aqui existem células que produzem hormônios sacietogênicos, né? Então, quando essa região do estômago fica cheia, ela manda uma mensagem para o cérebro dizendo que a gente está saciado. Quando a comida fica represada nessa região aqui por mais tempo, essa informação também é enviada por mais tempo e aí a gente tem aquela sensação de saciedade muito mais prolongada. Então, o mecanismo de ação do balão é esse. Ele é
é um mecanismo que leva ao represamento do alimento por muito mais tempo dentro do estômago, aumentando o tempo de saciedade. É assim que ele funciona. Muito bacana. Olha, antes de fazer as considerações finais, o agradecimento final, eu preciso agradecer a Domani, que está me vestindo. Eu preciso agradecer, Vanessa, mostra aí o de Brownie, a empresa do Diogo, que nos ofereceu aqui para os nossos convidados, né? Realmente maravilhoso. Muito obrigada, tá? Domani, de Brownie. E agradecer aí ao Dr. Ricardo. Eu vim hoje, né, com uma palavra, os nossos próximos entrevistados é um casal de pastores, né, maravilhosos, coisa e tal, mas eu não sei o que você escolheu para falar agora. A Vanessa fala muito bem sobre a palavra de Deus, né, mas eu vim com Eclesiásticos 6 na minha cabeça. Eu não sei se eu te peguei de surpresa, se dá para falar. Pode falar. Mas eu queria saber se você pode falar um trechinho dessa palavra, senão você fale o que você preparou. Eu preparei uma outra palavra. Então fale. Mas... Vai lá. Queria agradecer também, Sim. doutor Ricardo. Assim, interessantíssimo o seu trabalho. Muito obrigado. Eu amo, né? Eu também sou da área de saúde, né? E curto muito isso. E, assim, glorifico a Deus mesmo por cada dia Deus dá sabedoria, dá entendimento a pessoas que realmente têm seriedade na profissão e ter essa capacitação de poder ajudar o outro. A gente fala muito aqui sobre o outro, sobre o compartilhar. Não, e que não é só sobre dinheiro. Não é sobre né? dinheiro. Claro que não é uma filantropia, mas é também poder ajudar pessoas que trabalha com a autoestima também. A ver que ela pode melhorar, que ela pode ter uma vida melhor, né? Que ela pode se autoconhecer. E o interessante é que a gente até falou aqui em outros episódios que antes disso tudo acontecer também, precisa ter um preparo psicológico, né? Claro. Para que esse trabalho seja unificado a tudo isso. Que a cabeça do gordo é a cabeça do gordo. Não, eu, por exemplo, eu sou magra, mas eu tenho cabeça de gordo. Eu amo comer, gente. Sim. E Deus foi bom comigo até tal. Maravilhoso. Não, eu não sei daqui para frente como é que vai ser, né? Depois dos 40 e tantos que eu tô entrando. Isso é muito importante, né? A gente sempre trabalha com equipe multidisciplinar, né? Com nutricionista, com psicólogo. Porque acho que isso é o crucial, né? Porque as pessoas vão chegar no momento que ela mesma não vai se reconhecer. Sim, eu brinco que o trabalho delas é muito mais importante. Exatamente. Técnico operacional, mas depois o trabalho mas vou te falar, eu gostaria de verdade te parabenizar. Muito obrigado. Porque eu acho trabalho maravilhoso. é um trabalho, tenho certeza que é um trabalho assim, muito importante, que dignifica pessoas. Né? Então, assim, eu costumo dizer que Deus usa cada um da forma com que Ele quer. É isso aí. Independente da função que Ele exerce. Verdade. Cada um, Deus colocou aqui na Terra para um papel específico. Com certeza. Né? Verdade. E eu acho que é isso. Então, não, assim, e muito obrigada por ter vindo do Rio. Doutor Ricardo é do Rio. Seu consultório fica onde, doutor Ricardo? Seu consultório. Fica em Copacabana. Certo. Rua Siqueira Campos 43. Certo. No Centro Comercial de Copacabana. E a gente atende lá, atende online também. Sim. Obviamente que os procedimentos não tem como pode ser. Óbvio. Pelo amor de Deus, hein, gente. O arroba, não dá. O Instagram do Dr. Ricardo é @Ricardo Fittipaldi com 2 T's e no final. Dr. Ricardo Fittipaldi Oficial. Isso aí. Isso. Então segue. Vai ter tudo para vocês aqui, tudo direitinho, no dia que sair o vídeo. A medicina ainda não chegou nesse nível, né? De fazer online. Né? Pior é que tá quase lá. Hoje em dia já existe robô. Assustador. O robô, a inteligência artificial, né? Isso, o cirurgião hoje já pode operar de casa mexendo nos comandos isso e o robô tá operando lá no hospital. Exatamente. Eu teria coragem, não. Mas tudo bem. O que você preparou pra gente? Então, eu queria agradecer, né, mais uma vez, e queria deixar a palavra que Deus colocou no meu coração, que está lá em Jó, capítulo 19. E diz assim: quem dera as minhas palavras fossem registradas, ele exclama. Quem dera fossem escritas no livro, fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e no fim se levantará sobre a terra.
Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje, para nós, porque independente daquilo, que tudo que nós estamos passando, independente dos seus clientes, dos seus pacientes que estão numa situação aí que precisa se reencontrar, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas ondas a ter que ultrapassá-las, mas devemos ter em nossa cabeça que o nosso Redentor vive e reina, e no tempo certo ele se levantará ao nosso favor. Amém. E assim nós agradecemos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor. E muito obrigada por vocês estarem conosco até esse momento. Verdade, gente. E assistam o nosso podcast, porque quem age pode. E até o próximo episódio. Um beijo. Beijo.